Boa noite, Campus Party. Tudo bom? Agora a gente vai iniciar nossa palestra sobre desenvolvimento de robôs autônomos com ROIS. Quem sou? Eu me chamo Joel Aragão. Eu trabalho na FPF Tech. Já tenho mais de 10 anos, né, na casa. Então eu já trabalhei com vários projetos na área de desenvolvimento de software, alguns projetos na área de sistemas embarcados. Também eu atuo no Fab Lab Manaus. A gente trabalha lá com alguns projetos, a gente dá manutenção em alguns equipamentos também, né? Então, a nossa palestra ela vai ser sobre como a gente desenvolver um robô, né, um sistema para robô, utilizando essa plataforma, que é o ROIS. ROIS, que é um acrônimo de Robotic Operation System, que basicamente, ao pé da letra, seria um sistema operacional de robôs, né? Só que ela não tecnicamente substitui um sistema operacional, porque na verdade ela roda em cima de um sistema operacional, né? Então seria mais ou menos um metasistema operacional, que essa ferramenta ela vai fornecer várias soluções, como posso dizer, dispositivos, né, mecanismos, algoritmos, para facilitar o desenvolvimento de um robô. Então, plug and play, componentes, né? Então, ok. Esse ROIS, ele dá suporte a várias plataformas robóticas, né? Desde a um carro autônomo, né? Então, aqui eu tenho um carro da Udacity, né, que atua também fortemente nessa área, com os cursos, né? Eu tenho alguns robôs aqui, um AGV na área industrial, que utiliza ROIS, eu tenho drones submergíveis, plataformas de exploração, eu tenho aqui, por exemplo, um robô de ID, né, que seria faça você mesmo, então muito utilizado para prototipação, para testes. Então, normalmente a gente começa por aqui o desenvolvimento de um robô, né? Aqui a gente tem um humanoide, né, que já até foi falado sobre ele aqui nas palestras, que ele é possível utilizar o ROIS num robô desse, né? E a gente também tem, não só fora esses conjuntos de robôs, a gente também tem robôs já tradicionais, né, da área industrial. Então, eu tenho aqui alguns robôs industriais clássicos, conhecidos já, né, da área industrial, que é possível trabalhar com a plataforma ROIS dentro de um robô desse. Ok. Então, como eu falei, que na indústria já é possível a gente trabalhar com esse sistema, né, com essa plataforma robótica, tá? Então, aqui tem várias empresas que já atuam fortemente para utilizar essa ferramenta dentro das fábricas, né? Que é através de um consórcio que foi criado em meados de 2010, 2012, que é o ROIS Industrial, que é um ecossistema, né? Que na verdade que várias dessas empresas atuam em pontos específicos desse ecossistema, né? Desde do desenvolvimento até a implantação, a manutenção dos equipamentos industriais, utilizando a plataforma ecossistema do ROIS. O ROIS 2, né, que é exatamente o tema da nossa palestra. O que veio a ter essa migração, né? Porque o que acontece? O ROIS 1, né, que é a primeira versão dele, foi feito para ser um sistema operacional que eu conseguisse controlar apenas um robô, né,
que na época já era um ápice, né? Foi em meados de 2007 que foi escrita as primeiras linhas de código dessa plataforma, que foi utilizando esse PR2, que foi o primeiro robô que deu origem ao ROS, né? Então, foi nessa época, os desenvolvedores, né, os criadores, eles pensavam unicamente nesse robô. Então, eu quero atender as funcionalidades para fazer com que esse robô funcione de forma independente. Então, foi criando as primeiras linhas de códigos e foi nascendo esse ecossistema através do seguinte pensamento. Tá, eu estou desenvolvendo essas linhas de código para fazer esse robô funcionar, mas por que não eu fazer para que eu consiga compartilhar esses códigos, essas implementações, para que outras pessoas também possam trabalhar em cima desse robô e a gente crie, né, uma comunidade. Então, foi se evoluindo. Com o passar dos tempos, foi um boom, né? Então, o ROS cresceu bastante, várias empresas, NASA, como eu mostrei anteriormente, né? Foi utilizando esse cara, e esse cara ficou muito grande, né? Então, determinadas situações, ele passou a não atender mais. Então, houve a necessidade de se criar uma nova versão, melhorada, otimizada, né? Então, nasceu-se o ROS 2, que ataca algumas deficiências que o ROS não conseguia lidar de forma perfeita, né? Coerente. Então, eu vou aqui mostrar alguns desses pontos, né? O antes e o hoje. O ROS 1, ele funcionava apenas com o sistema operacional Ubuntu. Então, se eu quisesse usar um Windows, um macOS, eu não conseguia. O ROS 2, hoje em dia, já é compatível. Então, eu consigo ter uma plataforma robótica usando um Ubuntu, um Windows 10 ou um macOS, né? Anteriormente, o único protocolo, né, o protocolo que eu tinha era uma versão personalizada do TCP, que eles chamavam de TCP-ROS. Hoje, eles usam um protocolo de comunicação industrial, que é o DDS. Então, esse cara, ele trouxe muito poder a nível de que eu consiga não precisar de ter uma infraestrutura de rede robusta, poderosa, como eu precisava no ROS 1. Então, agora, eu consigo rodar sistemas críticos em redes que não necessariamente são redes robustas, né? Pode ser redes críticas a nível, por exemplo, um exemplo de um chão de fábrica, onde eu tenho um ambiente caótico, onde tem vários equipamentos gerando radiofrequência, então vai ter várias interferências. Então, eu consigo ter um sistema otimizado, robusto, funcionando num ambiente crítico desse. O ROS, o antes, né? O ROS 1, ele usava o seguinte princípio, ele tinha um ROS Master, né, que era um nó, que esse cara era centralizado. Então, se um dos nós morresse, o meu sistema acabava parando, né? O ROS Master parasse, o meu sistema parava de funcionar. No ROS 2, esse mecanismo ele utiliza uma descoberta distribuída, né, que é através do DDS. Então, eu consigo ter, de fato, um ecossistema bem distribuído. Então, eu consigo ter, com esses artifícios, eu consigo ter vários robôs, né, cada robô com sua central master, só que eu tenho uma orquestração de robôs, né? Então, eu consigo gerenciar, por exemplo, uma frota de robôs utilizando o ROS 2. Um outro ponto também importante é que o ROS 1 ele só utilizava C++, né? E Python 2. Na versão 2, ele passou a utilizar a versão 11, né? E dá suporte ao Python 3 também. E também um outro ponto muito importante, que o ROS, ele não suporta, né, o ROS 1 não suporta sistemas de tempo real, e o ROS 2 passa a suportar sistema de tempo real. O que isso traz de vantagem? A gente tem a seguinte vantagem, a partir de agora eu consigo criar sistemas, por exemplo, em placas embarcadas, em microcontroladores,
como posso dizer, em bare metal, né, que são placas dedicadas para um ponto exclusivo. Porque até então, no ROS 1, para que eu conseguisse ter controle de um robô, eu precisava ter pelo menos um computador, que eu posso dizer, um computador do tipo Raspberry Pi, por exemplo. Então, um microcomputadorzinho, né, internamente dele, para poder ele ter acesso a uma interface serial com os motores, né? Então, hoje em dia, eu não preciso mais ter isso. Então, a minha própria controladora pode se comunicar diretamente com o meu ROS Master, né, com a minha central. Aqui é o conceito básico de como que funciona o ecossistema, né? Então, ele é baseado em forma de grafos. Então, eu tenho vários nós. Então, o princípio dele é o seguinte, cada nó desse é uma funcionalidade única, específica, né? Então, por exemplo, eu teria um nó aqui para controlar motor, um nó para monitorar sensor de temperatura, um nó para controlar sensor de colisão, né? E esses nós se conversam através de mensagerias, de mensagens. Então, eu tenho tópicos, né, de tópicos específicos, e um determinado serviço fica publicando nesse tópico e outros nós ficam escutando o que acontece nesses tópicos. Então, assim funciona o principal mecanismo de comunicação, né, dentro do ecossistema do ROS. E ele também, claro, que tem outras formas de se comunicar. Então, ele tem a forma de serviços, ele tem um formato também que eu não estou mostrando aqui, mas o formato de ações, né, que eu consigo fazer com que nós se conversem. Aqui são alguns comandos que eu vou já demonstrar como a gente consegue utilizar na prática o ambiente, né? Então, eu tenho aqui o ROS, que é o comando principal, o ROS 2, run, eu digo um pacote que eu quero, ele vai executar. Então, eu quero listar os nós que estão em execução naquele momento. Então, é ROS 2 node list. Eu quero verificar um detalhamento de um nó. Então, é esse comando aqui. A listagem, o monitoramento de um tópico. Eu quero ver em tempo real as informações que um tópico está mostrando, né? Está conversando com outro cara, com outro nó. Então, é através desse comando aqui. Aqui também são outros comandos que eu vou mostrar daqui a pouco na prática. Eu vou passar. Um dos outros problemas que o ROS pode resolver, né? É claro que não necessariamente só essa ferramenta resolve, né? Tem vários algoritmos de forma isolada, é o problema da navegação. Assim, eu tenho um robô. Eu quero que esse robô ele percorra um determinado ambiente. Por exemplo, aqui uma fábrica, né, qualquer. E eu quero que esse cara vá de um ponto A a um ponto B. Só que para me fazer com que ele vá de um ponto A a um ponto B, ele precisa conhecer o local, aonde ele está andando, né? Então, eu preciso ter um mapa. Então, antigamente, né, anteriormente, alguns anos atrás, esse processo era bastante trabalhoso. Para mim fazer todo esse procedimento de mapeamento, fazer todo o levantamento, né, desse mapa, depois de eu fazer um mapa, eu precisava, de fato, fazer um aprendizado com o robô para fazer com que ele, de fato, começasse a andar pelo ambiente. Então, com o passar do tempo, foi se surgindo várias pesquisas, tem várias técnicas, algoritmos, soluções para resolver esse tipo de problema. Um desses problemas, na verdade, o problema é o SLAM, né, que é o problema de eu fazer o mapeamento e a navegação ao mesmo tempo. Então, existem vários algoritmos, técnicas que resolvem isso, né? Então, dentro do a stack, dentro do ROS existe uma ferramenta de navegação, né, que é quase que um outro ecossistema, só focado nessa parte de navegação de robôs. Então, que é exatamente o ROS Navigator, tá? Que no 1 ele era Navigation Stack, né? Agora passou a chamar ROS Navigation 2. Esse cara, diferente da versão do ROS 1, ele basicamente deixou, né, de ser um sistema monolítico para ser um sistema de microserviços.
Então, eu tenho vários subsistemas responsáveis por algo relacionado à navegação dentro do Navigation. Então, eu tenho um serviço de Planner, Recovery, Controllers. O Planner é responsável exatamente pela parte de manejamento de rotas, né? O descoberta, o recovery, na verdade, é para tolerância de falhas. E o controle, ele faz a navegação local. E todo esse ecossistema é controlado por uma árvore de comportamento. Então, a anatomia de um robô móvel, ele é basicamente um chassi, né, que é um modelo clássico da própria plataforma. Eles sempre mostram, a gente vai ver um simulador com esse cara, que é o Totobot 3. Então, ele é uma plataforma onde eu tenho aqui um sensor de rastreamento, então é um lidar, que ele vai ficar rodando em alta rotação em 360 graus para verificar colisões, né, paredes, obstáculos. Eu tenho aqui uma controladora, que é um Raspberry, um sensor de IMU, né, que é de giroscópio e acelerômetro e magnetômetro, motores e sensor ultrassônico, né? Esse aqui é o LiDAR que eu estava falando. Aqui é a minha versão, né, de um robozinho que eu fiz para testes, para algumas provas de conceito, né, principalmente para alguns estudos que eu tenho feito na empresa, né? Aqui ele utiliza basicamente aquela estrutura onde eu tenho um Raspberry, eu tenho o sensor LiDAR, alguns motores com encoder, né, para poder fazer a navegação em um ambiente. Então, agora eu vou demonstrar para vocês um ambiente de simulação que vai fazer, a gente vai tentar pôr em prática exatamente a navegação. Aqui eu estou entrando no emulador. Então, tá aqui. Aqui eu tenho, no meu console, eu tenho 3 terminais. Cada terminal desse aqui é basicamente um nó do ROS, tá? Então, esse primeiro terminal, ele representa esse cara aqui. Isso aqui é um mundo virtual. Esse cara está representando para mim o robô físico, ok? Então, eu tenho meu robozinho bem aqui. Então, eu estou com um zoom. Se vocês observarem, deixa eu ver aqui um pouquinho de achar aqui. Ele é exatamente aquele carinha que eu mostrei, o Totobot. Tá aqui. Esse cara é a segunda aba. Esse aqui é a minha stack de navegação. Então, aqui eu tenho uma ferramenta gráfica, que é o RViz, que basicamente o que a gente está vendo aqui é um mapa, é uma visão do próprio robô. É como se fosse a própria visão do robô, nesse exato momento. Então, ele já conhece esse ambiente. Então, o que eu fiz? Anteriormente, eu fiquei navegando de forma esporadicamente. Isso é uma volta apenas, é o suficiente para ele criar esse mapa. Com esse mapa, eu aplico o modo navegação. Então, aqui eu já consigo fazer uma navegação do robô. Então, eu pego aqui uma opção, que é o Navigation. Eu quero que o robô, ele está bem aqui. Deixa eu tentar fazer um zoom bem aqui. Aqui. Eu quero que ele navegue até aqui. Então, se vocês observarem, tem uma linha, né, vermelha, que é exatamente a rota que ele vai traçar. Então, ele está, aos poucos, aqui, se vocês observarem, ele está navegando. Então, aqui, ó, exatamente os dados de leitura, né, que são a odometria, né, do robô, que é exatamente o quê? Os dados de sensores, os dados do cálculo dos algoritmos, que vai gerar uma estimativa de posicionamento. Com base nisso, ele vai atuando os motores para fazer com que ele se mova para aquele local que especificamente ele definiu, tá? Então, o que acontece? O próprio robô, basicamente, ele
ele é uma unidade burra, né? A parte eletrônica, né? Os controladores. Toda a parte de algoritmo é abstraída dentro da plataforma do ROS, nesse caso, né? Então, isso é legal porque eu consigo reaproveitar essa stack de navegação para qualquer robô. Então, assim como eu estou emulando esse carinha, eu poderia muito bem pegar o meu robozinho, substituir esse cara aqui na minha casa e fazer essa mesma navegação. Ok? Aqui, por exemplo, eu consigo listar todos os tópicos que estão em execução, né? Então, como o tempo é muito curto, é um universo. Então, a gente teria, são várias coisas que a gente precisaria ver passo a passo, né? A ideia aqui é basicamente o quê? Tentar mostrar para vocês o que dá para ser feito, né? Então, eu consigo fazer isso com um Raspberry, um motorzinho, eu já consigo criar uma solução a nível que eu posso dizer que já quer ser usado na indústria. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, para a gente concluir. Então, aqui eu tenho algumas referências para caso vocês queiram tomar como nota. Então, basicamente, a apresentação está toda aqui dentro da documentação do ROS, do Navigation. Então, aqui tem todas as instruções para caso alguém tenha interesse em adquirir o Tutobot ou utilizar o próprio emulador que a gente fez aqui. Então, aqui tem todas as informações necessárias para você simular exatamente o que a gente fez aqui. E como extra, eu coloquei aqui 2 links, que é do LinoRobot, que é um projeto open source de robôs móveis, né, que segue essa ideia do Tutobot. E o Robaca também, que é a mesma ideia. Então, eu consigo, com uma placa de acrílico, com um robô DC, um motor DC, criar um robô desse sendo autônomo. E é isso, pessoal. Alguma pergunta? Então, tem meus dados de contato. Caso alguém tenha interesse em conversar mais sobre o assunto, trocar ideias, fiquem à vontade. E é isso. Está aberto para perguntas. E aí, tudo bom, Joel? Palestra foi Tudo. incrível. Inclusive, foi ótimo conhecer o simulador. Já sei o que eu vou indicar para a galera aqui. Tivemos sim uma pergunta, eles perguntaram aqui. É possível usar o ROS com Arduino ou com o ESP32? Sim. Inclusive, anteriormente, na versão 1, isso era um problema, porque a forma de comunicação tinha uns impedimentos. Hoje, na versão 2 do ROS, eu já vi nessa semana várias iniciativas, né, de projetos utilizando o ESP32, né, que eu consigo fazer uma comunicação via Wi-Fi diretamente com o nó master, né, que ficaria no computador central, e eu consigo também através por exemplo, de um Arduino. Só que o Arduino, a comunicação dele poderia ser via serial, né, ele comunicando com o Raspberry, ou então poderia ser através, se o Arduino tiver um módulo Wi-Fi, eu conseguiria seria possível implementar uma comunicação direta também com o servidor. Aí já entra a segunda pergunta do professor Olevilson Maia. O ROS pode ser usado com um nível de confiabilidade aceitável na indústria? Sim, com certeza. Tem, como falei, né, tem várias iniciativas, inclusive na empresa, a gente tem alguns projetos que já trabalham com braços robóticos, né, utilizando a plataforma do ROS, né, que eu acredito que é a versão 1. Né, a versão 2, a partir desse ano, veio um startup bem pesado em cima dela, então, a partir desse ano, ela veio para ficar, né, então, a continuidade, a manutenção da empresa, que é a Open Robotics, que está por trás do ROS 1, ela fechou a versão, e a partir de agora, o ROS 2 é a versão oficial, que eles vão continuar dando manutenção. Então, eu afirmo com certeza, é confiável sim. Tem várias empresas grandes em cima, né? E mais uma pergunta aqui, a última para a gente fechar, pessoal, já passando um pouco do horário. O Kevin Lima, ele perguntou aqui, é comum usar motor de passo ao invés de DC com encoder? Assim,
Já vi algumas pessoas utilizar, mas não é muito recomendável. Por quê? Porque o motor de passo, eu consigo ter um controle de precisão, só que eu não tenho uma malha fechada. O que seria essa malha fechada? Eu consegui dizer o seguinte, anda 10 passos e eu garanti que ele andou aqueles 10 passos. O motor de passo, eu não consigo ter essa garantia. Por exemplo, eu poderia até fazer isso com um encoder também, só que acaba ficando um pouco mais caro do que eu comprar um motor DC com um encoder, por exemplo. Então, vai muito do projeto, o motor de passo também tem um problema de consumo, né? Ele pode consumir bastante, dependendo do tipo de motor, então são várias variáveis, né? Mas, como eu falei, o mais comum que eu vejo é utilizar motor DC, ou então motor que são os mesmos motores de drone, que é o BDLC, se eu não me engano, né? E é isso. Então, pessoal, peraí, errei o layout, certo? Pessoal, infelizmente a gente não pode mais fazer perguntas, a gente já passou um pouco do horário, mas o Joel tá deixando aqui o e-mail, o LinkedIn. Joel, você fica aberto para responder perguntas e tudo mais? Sim, pode ficar à vontade. Então, Joel, muito obrigado pela participação. Você foi um grande palestrante aqui, trouxe um conteúdo muito bacana aqui para a Campus Party. Eu agradeço pela sua vinda, a Campus Party também agradece. Você quer deixar um recadinho final aí, quer dar umas considerações finais? Eu vou deixar aqui aberto para você, tá? Eu gostaria de agradecer, né, o apoio das pessoas que estão me ouvindo, eu estou aberto para qualquer coisa, é só entrar em contato no meu e-mail, no meu LinkedIn, tá aí, fiquem à vontade. E é isso, eu agradeço, boa noite a todos e tenham uma boa Campus Party. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. O primeiro dia, na verdade, de Campus Party vai chegando ao final com a palestra aí do grande Joel Aragão. A todo mundo, todos os palestrantes que passaram pelo palco, nosso muito obrigado. A todos que assistiram, nosso muito obrigado também. Sejam muito bem-vindos. Amanhã vai estar começando de novo. Para você que quer continuar assistindo palestra, entra lá no site da Campus Party Mundial, campusparty.org, que já tem palcos no mundo inteiro, então vai ficar rolando. Você que não quer, já quer assistir umas palestras em inglês, em outros idiomas, vai estar rolando já. Agradecer a todos que vieram, agradecer a todos os palestrantes, a Campus Party agradece, é um momento muito bonito de se ver aqui, desse evento estar acontecendo online, então, muito obrigado a todos, o palco New Horizons acaba por aqui, tenha uma ótima noite e até amanhã, beleza? Então vamos aqui às considerações finais, muito obrigado, até amanhã, valeu, tchau!